Olá pessoal, aqui é o Sandro Ribeiro do sítio Sancaipe, pôr do sol, finalzinho de tarde. Eu vou começar uma série para vocês falando da criação da galinha caipira e mostrando, mostrando nossa criação aqui, e vamos mostrar desde o início como nós criamos. E se você quiser começar a sua criação também, existe alguns vídeos também na internet, mas eu vou tentar fazer alguma coisa mais completa, já que chegou o pintinho para mim hoje pela manhã, bem cedo. Aí nós já estávamos preparados, aí eu vou mostrar como é a minha estrutura aqui. E vocês podem começar a usar e fazer aí também, e vocês ficam sabendo como aqui no sítio Sancaipe a gente trata, certo? Aqui nós temos, então a gente vai falar tanto do espaço, quanto do tipo da alimentação para as fases. Vamos falar como é que a gente faz a cama. Vamos falar como a gente trata eles durante os 10 dias primeiro, depois como a gente trata até o 30º dia. E como é que a gente faz para eles ficarem. Depois não sei se você consegue ver aqui ao longe, tentar aproximar aqui para vocês. Tem um campo aberto lá, ó, tem as galinhas, tem um galpão e elas estão no campo aberto ainda. Mas tudo começa bem aqui. Certo? Então eu tenho essa área aqui, é uma área que eu tenho 6 baias, sendo que das 6 baias uma é grande, é como se fosse 7 baias, então uma é um pouco maior. Nem sempre eu uso todas, né? O celular quase cai. Nem sempre eu uso todas, às vezes depende da quantidade de lote, mas eu estou preparado aqui para 5.000 pintinhos, né? Com essas baias que eu fiz aqui. Que a minha intenção é ter a rotatividade de 5.000, mas às vezes intercalado eu compro uma quantidade menor, como foi dessa aqui agora, que eu comprei só 1.300, certo? Então o vídeo vai ser um pouco longo, porque a gente vai tentar explicar essa fase aqui agora inicial. Esses pintos são de um dia, né? Então na verdade hoje já é o 2º dia deles, então ele era de um dia ontem. Aí eles entregam, eles fazem a viagem, que eles não vêm daqui de perto. Eu estou no interior do Ceará, Pedra Branca. Então eles não vêm aqui de pertinho. Então nasce um dia e depois no 2º dia ele é viajando e chega pra gente aqui. Certo? Então deixa eu passar aqui. Aqui, vocês estão vendo aqui, pronto. Primeiro ponto, vou começar logo aqui por fora. Vocês estão vendo que tem uma lona aqui, né? Toda a área, essa parte aqui é uma área de depósito, essa área da frente. E aqui toda a área aqui tem uma lona, e ali no fundo também, se vocês prestarem atenção, né, tem uma lona preta ali também, né, que é para o terreno do fundo, que vai para o fundo do terreno, também tem uma lona preta. Aquela lona preta eu deixo ela fixa, certo? A abertura, eu tenho essa abertura aqui de frente, que é o que fica aberto durante todo o dia, certo? Aí essa área que está vazia também eu uso para pinto, quando vem uma quantidade maior. E essa área aqui é um pouco mais escura, para economizar energia, essa área não acende a luz. Que também são baias para pintinhos, certo? Então quando eu compro uma quantidade maior de pintinhos, eu tenho essa área. E aí eu consigo separar aqui com lona também, por causa de vento, porque aqui eu estou numa serra. E na serra, à noite costuma ser um pouquinho mais frio, certo? Então durante o dia esse tempo está sendo bem quente. Aqui no Ceará a gente está com um tempo que não chove, né? Estamos com tudo seco, mas durante o dia é bem quente, mas à noite costuma esfriar. Então a primeira dica foi a lona, né? Eu mantenho essa lona aí durante o dia inteiro aberta, mas se chover eu baixo ela. Isso é muito importante. Os pintinhos nessa época, até o 10º dia mais ou menos, você tem que ter uma estrutura com a temperatura em 35, 36, 34 graus. Durante o dia, como tem um sol e eles estão mais ativos, você não precisa se preocupar tanto com a temperatura. A não ser que você esteja numa terra que seja muito fria, né? Aí você precisa realmente deixar a lona abaixo o tempo todo, né? Mas se não, você pode manter aberto. Aqui eu estou numa área que venta muito, então por isso que eu deixo essa área fechada, só com algumas aberturazinhas para passar a circulação do vento. Ali embaixo não, parece que está todo fechado, mas tem
porque a lona tá por cima ali, mas quando bate o vento tem um lugar ali que o vento que entra tem por onde sair. E aqui é a área dos pintinhos, né? Com todos aqui com espaço para se locomover, ração à vontade. Então nessa época você vai ter que colocar ração à vontade, não precisa restringir. Eles precisam realmente comer e pegar energia. O pintinho quando nasce, até o terceiro dia ele consegue se alimentar com o que tinha no ovo ainda. Então ele está digerindo, está dentro do organismo dele o que tinha no ovo. Mas os filhotes de galinha, né, os pintinhos e de algumas outras aves já nascem sabendo comer. Isso é que é importante. Então ele não precisa de uma mãe. Se você botou comida junto dele, ele beliscou a primeira vez, já era. Você vê que outros ali, ó, dessa baia daqui de cima, eles já estão até dentro do comedouro, né? Completo. Comedouro também a gente que fez aqui de cano PVC, cano de 100, esse daqui especificamente. A gente abre umas partes, né? Conforme eles vão crescendo, a gente vai levantando ele. Já está com os arames presos aqui, ó. A gente pode ir levantando a altura conforme eles vão crescendo. Então a primeira dica foi a lona, né? Você precisa ter uma lona, né? Se você tem uma área que realmente tem uma oscilação de temperatura como é aqui, o dia é muito quente e a noite é bem frio, então você precisa ter a lona. As luzes agora são, deixa eu ver aqui, são 5h30 da tarde. As luzes eu já acendi, porque já está ficando escuro, vocês viram no início ali o pôr do sol. Então eu abaixei, eu já acendi a luz antes mesmo de baixar a lona. Porque como é o primeiro dia deles aqui, eles já precisam saber onde é a fonte de calor. Então a fonte de calor é importante para a noite. Então quando eu fechar a lona, eu vou medir a temperatura, vou medindo, venho aqui 1, 2, 3 vezes. Esses primeiros 10 dias de pinto é o dia que eu durmo muito pouco. Então, pelo menos, eu fecho aqui 6 horas, de 5h30 para 6 horas eu baixo essa lona. Então eu venho de novo aqui de 3 em 3 horas. Eu venho 9 horas da noite, eu venho... Opa, quase o pinzinho aqui. Eu venho meia-noite, eu venho 3 horas da manhã, eu venho 5 horas da manhã, para ver se está tudo ok. E aí você tem que ter alguém disponível para fazer isso. Você tem uma quantidade pequena de pinto, 20, 30, 100, aí você pode deixar a revelia, vamos dizer assim, ou na confiança da temperatura. Mas para a gente que trabalha comercialmente, a gente não pode perder nenhum. Então a gente tem que ficar atento, né? Então as baias é apenas por uma separação. Aqui eu tinha um terreno que era inclinado. Então ao invés de eu fazer uma baia só e ter que bater um nível inteiro, eu optei em fazer baias diferentes. Até por isso, quando eu tenho que intercalar, comprar só uma quantidade menor de pintinhos para não ter que usar ela toda ou estar separando. Então eu consigo colocar aqui 500 pintinhos em cada baia dessa. Só que dessa vez eu comprei 1.300, então eu reparti, né? Então eu tô com baia com 400, a outra com 500. Eu tenho hoje aqui a raça do pescoço pelado marrom. Vocês podem ver aquele pequenininho amarelinho, ó. Mas é o pescoço pelado marrom, ok? Eu tenho o CPK, o conhecido CPK, que ele pode ficar tanto marrom, bem marrom mesmo, como ele pode ficar também a gente chama aqui do pedreiro louro, né? E no próximo vídeo, em algum dos próximos vídeos, eu vou apresentar um galo que eu tenho ali, que é um reprodutor que eu tenho, que é um do CPK louro. Ele fica bem grande, ele lembra um pouco o carijó, aquele pretinho e branco, só que ele não tem o preto, né? Ele tem mais o amarelo, o branco. Então, a segunda dica é a terramicina. Eu uso a terramicina para garantir por questão de viagem. Então, nos primeiros 5 dias, eu coloco a água. Não sei se vocês estão vendo que a água está um pouco... Não sei se dá para ver no vídeo, está um pouco avermelhada. Eu uso a terramicina na medida deles. Na medida que pede, que é uma medidinha por 5 litros.
Então uso ela nos próximos 5 dias, certo? Então, por que eu uso? Para aqueles que vieram mais fraquinhos, eles conseguirem ter uma força a mais, para garantir o estresse da viagem, né? Eles passam praticamente um dia inteiro viajando dentro de caixas, apertadinho, 100 dentro de cada caixa. Então eu coloco a terramicina para poder, ela tem esse efeito também de dar uma tranquilizada e colocar em ordem o metabolismo deles, certo? Então, e se algum pegou algum tipo de gripe, alguma coisa nesse translado, né? Nessa viagem, a gente consegue curar com a terramicina nesses 5 dias e não espalhar para os outros, né? Você vê que alguns já estão se acumulando ali atrás da fonte de calor, apesar de não estar frio, não está frio. Então essa foi a segunda dica, né, da água. É importante que você à noite, se porventura você tem uma quantidade, talvez você não tenha vasilha suficiente de água, se você colocou a terramicina de manhã e chegou no final do dia, ainda está água assim quase para terminar, você não vai trocar, você só completa, não coloca o remédio novamente para não ficar uma carga muito pesada, deixa para colocar a terramicina de novo amanhã. Você vê que essa água aqui eu coloquei 5 litros, era mais ou menos umas 10 horas da manhã. E ainda não passou da metade, né? Que eles ainda estão se acostumando, amanhã eles já começam a beber um pouco mais de água. Então se eu quisesse completar aqui, eu só completava, não coloco mais remédio, né? Depois dos 5 dias, se eles ainda não estiverem tão habituados, se você estiver numa região que é muito fria, aí é bom você colocar uma colher de sopa de açúcar. Não continue dando terramicina, porque também já é remédio demais. A intenção aqui da terramicina nos primeiros 5 dias é normalizar o metabolismo. Se alguns pegaram algum tipo de gripe, curar. E também tirar o estresse da viagem, ok? E aí nos próximos 5 dias, depois desse, para até juntar o 10º dia, se você vê que é interessante, você vê que tem alguma coisa ainda de noite, eles estão se acumulando demais, a fonte de energia que você colocou não está certa, você coloca uma colher de sopa de açúcar, que dá energia a eles e dá um calorzinho para a noite, para eles passarem a noite tranquilo, ok? Então, a lona, primeira dica, a segunda, a terramicina, a terceira, o açúcar. Se você está numa região que a viagem foi pouca, não tem muito estresse de viagem, não dê a terramicina e coloque a colher de sopa de açúcar para cada 5 litros, que é interessante. Aqui nós temos também, eu esqueci de falar, o carijó, né? Que ele vem assim pretinho, com as manchinhas brancas. Alguns deles vem um pouco marronzinho também, né? Ele é bem fortinho, ele tem uma característica de vir um pouquinho até maior do que outros, ó. Tem um marronzinho aqui, ó. Ó. Tem um marronzinho aqui também. Então ele tem uma característica de ser um pouquinho maior. E normalmente os maiores são os que morrem primeiro, viu? Então você tem que ter cuidado. O carijó é uma raça que aguenta bem andar em liberdade, aguenta bem comer mato, aguenta bem passar um tempo só comendo coisa de dentro do mato, folha, etc. Então são as 3 raças que para mim é a que se deram melhor. A pescoço pelado é muito boa, né? Ela é muito boa para andar livre, inclusive. Ela cresce, tem um bom rendimento de carne. E as fêmeas colocam ovos num tamanho bem legal, considerável. A carijó também, às vezes, a fêmea às vezes cresce bem, cresce mais até do que o macho, né? E colocam ovos bons também, de tamanho bom, né? Mas ela eu gosto mais das fêmeas do carijó. Eu costumo comprar o carijó só para separar um lote de fêmeas para ser matriz, né? E o CPK é hoje para mim um imbatível em relação a peso, a rendimento de carne.
Ele chega a 3,5 kg, 4 kg, tranquilo, peso dele vivo. E rende bem, é bom para carne, certo? Então são essas 3 raças que eu costumo trabalhar. Às vezes eu tento mudar alguma coisa, e quando eu mudar eu posso fazer um vídeo e dizer que eu estou fazendo algo diferente. Agora, ração. Aqui o que eu estou usando de ração? Aqui eu já compro um composto direto da fábrica, certo? Você vê que eles adoram, né? Hoje é o primeiro dia que eles estão aqui. Essa já é a segunda vez que eu encho. Você vê que a água eles não beberam toda, né? Mas a ração já é a segunda vez que eu encho aqui o canteirozinho. E já é uma ração boa, ela já vem preparada, já bem balanceada, feita para pintinho mesmo, né? Na fase inicial. E que é a fase que você tem que se preocupar muito em ver se estão comendo, se não estão comendo. E a ração tem que ser boa para poder eles terem força óssea e tudo mais, para quando você for mudar a ração para ração de crescimento, eles terem já a formação de corpo para crescer, certo? Então hoje eu uso só vou falar uma vez, porque eu não sou patrocinado por eles, quem sabe no futuro, né? Eu uso uma ração da Integral Mix para os primeiros 5 dias. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Tem um balde aqui. Deixa eu mostrar qual é essa ração para vocês. Da Integral Mix. E eles chamam essa aqui, ó, a V1000. Que é para a fase inicial. Fase dos pintinhos. Sandro, até quando você usa ela? Eu uso ela apenas nos primeiros 5 dias. Ela é uma ração que ela é um pouco cara, certo? Ela tem um preço elevado no saco. O saco dela vem com 40 quilos só. Então, só porque a gente costuma comprar ração com 50, 60 quilos. Então, ela só vem com 40 quilos. Mas ela supre bem, ela vem bem balanceada. Então a primeira semana eu costumo dar só dessa ração. E a partir da segunda semana eu vou fazer um outro vídeo e vou mostrar como é que a gente faz uma ração já com pré-mix, já com farelo de milho, já com soja, os percentuais e etc. Certo? Então deixa para o próximo vídeo a gente falar sobre a outra ração da fase a partir do 10º dia. Ok? Então é isso, a lona é importante, fonte de calor é importante, eu uso lâmpadas. Tem um aqui que tá piando, tá danado. Será que eu tô pisando nele? Deixa eu ver. Quem é, meu filho? Ele tá preso em algum lugar? Não. É só agonia mesmo. Então, falei da lona, falei da fonte de calor, eu uso lâmpada. Infelizmente a Campânula Gás para mim não é viável. Eu vejo o pessoal realmente falando, ela é muito útil, mas é muito cara. O pessoal gosta de explorar um pouco. Eu encontrei de 600, de 700, 800, R$1.000. E aqui eu teria que ter várias devido ao espaço da forma que eu idealizei. Então eu teria que ter várias, para mim é um custo elevado. E eu consegui uma técnica de uma forma que eu não fico com essa campânula mais do que uma semana. Às vezes eu fico 10 dias no máximo com fonte de calor ligado, depois eu não fico mais. Então eu vou intercalando e aí com o tempo eu vou explicando para vocês também. Assista os próximos vídeos. Não deixe de seguir a gente, dê um like no nosso vídeo, acompanhe a gente tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, @sítio_sancaipe, @sítio_sancaipe lá no Instagram, e no Facebook também, Sítio Sancaipe, separado pelo underline, ou no meu Facebook particular, Sandro Ribeiro, que eu costumo postar os vídeos lá. Então o mais importante é você seguir, se inscreva no canal. Estamos no início de canal, né, mostrando um pouco de nossa criação, mostrando até onde ela vai. E agora a gente vai começar essa série. No YouTube eu acho que é inédito, ninguém vai fazer isso.
Então toda semana eu vou estar postando as fases, então vai ter uma fase aí de semana em semana para você poder acompanhar, né? Então você vai ver os que morrem, por que morre. Ah, faltou eu falar uma coisa importante. Como é a minha medida de espaço? Você vê que tem muito espaço para o pintinho andar, né? Eu meço aqui o espaço conforme eles vão estar no final com 30 dias, ok? Então com 30 dias eu imagino, faço o cálculo, aí vocês vão ter que esperar um pouco chegar em 30 dias, daqui a 30 dias também, para você ver o vídeo. Então por isso que tá meio assim vazio, vamos dizer assim, mas eles quando crescerem, eles vão ocupar todo esse espaço aqui, certo? Vão estar todo ocupado esse espaço. Eu uso 10 para cada metro quadrado. No caso aqui deve ter uns 15 para cada metro quadrado, 20, 25 para cada metro quadrado aqui, certo? Mas eles quando tiverem maiores, eles não vão conseguir ficar aqui, vão ficar bem apertadinhos. E o aperto é ruim, que gera calor e eles morrem, principalmente à noite, certo? Então por isso que cada fase você não precisa ficar com essa luz acesa durante todo o processo enquanto eles estão confinados. Eles ficam confinados aqui por 28 dias. Depois dos 28 dias eu começo a selecionar os maiores para ir já para a área aberta. E durante o dia 28, o dia 29 e o dia 30, então são 3 dias, eu vou vendo o crescimento deles e mandando para lá os que realmente chegarem no tamanho correto. Não se esqueça de dar o like, não se esqueça de acompanhar a gente nos vídeos. Aperta o sininho também, que semana que vem tem vídeo novo, já mostrando esses mesmos pintinhos aqui numa fase mais avançada, mostrando a ração, a próxima ração que a gente vai dar. E até lá, se inscreva, dê seu like, um grande abraço.